Oi, voltei. Vamos corrigir agora os exercícios propostos, tá? Também selecionei só alguns, viu? Então eu não coloquei todos, não. Vamos ver aqui como é que vai funcionar esses exercícios aqui, tá? A grande maioria está trabalhando aí sobre a questão das categorias de análise da geografia, um pouco sobre globalização e principalmente sobre a região do Cáucaso. Tá? Falamos aí aquele barril de pólvora lá, tá? Onde tem conflitos na Chechênia, uma região estratégica com o mundo. Mas vamos lá, vamos ver como é que estão as questões aqui. Essa questão aqui, pessoal, eu coloquei porque ela reflete muito o que nós estamos vivendo hoje no planeta. Então ela foi proposital, eu acho ela tão atual ao nosso cenário internacional, né, no nosso cenário aqui dentro do Brasil também, que olha só, com o auxílio da charge, assinale a alternativa correta referente ao processo de globalização. Então vamos analisar essa charge aqui. Nós estamos vendo aqui o Wall Street, o Tio Sam espirrando, a Bovespa fica em São Paulo, né, um brasileiro provavelmente, doente, falando pneumonia. O que quer dizer, o que essa charge está trazendo para a gente? Tá? A resposta correta vai ser a letra A. Mas o que eu coloquei que é interessante que no processo de globalização que nós temos no mundo, no processo de integração, é inegável que os países hoje estão integrados economicamente, eles estão alinhados economicamente numa escala global. E o interessante é que o desempenho econômico de um país ele pode afetar diretamente a economia mundial ou regional. Quando nós tivemos em 2008, por exemplo, a crise nos Estados Unidos, a crise relacionada lá as imobiliárias, as hipotecas que não foram pagas, né? Isso foi chegando, foi desencadeando no mundo inteiro, né? E chegou até o Brasil aqui. Na época, né, era o presidente Lula ainda, e ele falou, vai chegar aqui no Brasil só uma marolinha, né? Quando chegou, o pau quebrou. Então, o desempenho econômico de um país ele pode afetar diretamente a economia do outro, né? Por causa do processo global. E o que essa chart está trazendo? E olha que interessante que é o que a gente vê no mundo hoje por causa desse coronavírus aí. Né? A charge apresentada, ela mostra que o estágio de debilidade da Bovespa, olha só, o paulista aqui, né, a ação da Bovespa, né, ela está tão debilitada, né, mostra o estágio dela debilitado no Brasil, que ela está afetando quem? Os Estados Unidos, o tio Sam lá em cima, né, lá do outro lado, e vice-versa. Então olha que legal. O médico dá o parecer. Você está com pneumonia. Quando o médico dá o parecer que a Bovespa está com pneumonia, quem que espirra lá em cima? Mas também pode ser o contrário. O tio Sam aqui, norte-americano, espirrou aqui e quem ficou doente aqui? A Bovespa aqui no Brasil. Então isso mostra muito pra gente, eu acho que é muito legal isso, que mostra o que está acontecendo no mundo hoje. Nós tivemos aí do finalzinho do ano passado e início desse ano principalmente, né, essa questão do coronavírus, esse Covid-19 que começou lá na China e veio se espalhando. Olha o que está acontecendo. Primeiro eu estou tendo que falar com vocês aqui nessa videoaula. Vocês estão tendo que ficar em casa, ninguém está podendo sair, ninguém está podendo fazer nada, nem está podendo trabalhar, só os serviços essenciais, né? A economia do planeta inteiro está em frangalho. Vocês pensam nos Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos, com as suas maiores lojas, Nova York, outros lugares, fechado. Vocês já conseguiram conceber a dimensão desses problemas, né? A dimensão desse desempenho de um país afetando o outro, né? Então essa charge aqui mostra que é muito legal lá. Podemos fazer uma análise aqui, né? Pô, o chinês deu um espirro lá, o que aconteceu com a gente aqui? Ou nós ficamos doentes aqui e a doença chegou até outro local, vai afetar a economia, né? A China começou lá com esse coronavírus, economia dela deu uma caída, deu uma baixada, a produção, né, econômica dela foi lá embaixo, ela resolveu, só que o coronavírus chegou nos outros países. E agora que nós estamos tendo aí a nossa economia afetada. Pra vocês terem uma ideia, não deve estar sendo fácil, eu não sei se os pais de vocês têm conhecido,
por exemplo, autônomo. Como que o autônomo está fazendo agora para trabalhar? Como que ele está fazendo agora para requerer a sua renda, esse tipo de coisa? Não deve estar nada fácil. Eu tenho um tio que tem uma empresa e caiu drasticamente, né, os serviços que ele executa lá. Ele teve que colocar pessoas em férias coletivas, outras passaram pelo processo de demissão. Então, imagina o estrago que isso está fazendo na economia. Eu não estou falando que nós temos que sair de casa, pelo amor de Deus, hein? Temos que ficar quietinho, bonitinho e tudo. Mas eu estou dizendo o efeito disso tudo, tá? O efeito de uma coisa que aconteceu do outro lado do mundo e as consequências dele aqui deste lado, tá bom? Então essa charge quer tratar sobre isso, a letra A que vai ser a correta. Eu coloquei ela aqui mais para ver se vocês conseguiam fazer uma associação com o momento atual. Vamos ver mais uma questão. Ah, sim, legal. Um texto vai falar sobre a Rússia, Estado Islâmico, sobre as regiões de conflitos no Cáucaso, tá? Sobre as tensões e conflitos que atravessam as repúblicas situadas na região do Cáucaso, considera as afirmativas. Então ele colocou uma série de afirmativas aqui, tá? A correta vai ser a letra A. Então significa que a afirmativa 3 e a 5 estão erradas. Olha só a 3. Diz aqui, ó. A Ossétia do Norte conquistou sua independência em 2008 como parte das negociações que encerraram a guerra entre a Rússia e a Geórgia. Isso aqui bastava uma pesquisinha na internet ou uma lida na apostila para saber que a Ossétia do Norte pertence à Federação Russa. Ela não conquistou a sua independência, então essa afirmativa está errada, tá? E aqui diz o seguinte: Armênia e Azerbaijão são as únicas repúblicas caucasianas de maioria cristã. Errado, tá? Porque se nós pegarmos aqui os países, o Azerbaijão aqui é um país predominantemente islâmico. A Armênia, sim, ela é cristã, mas o Azerbaijão ele é muçulmano, tá? Ele é islâmico. Então, não pode ser uma república cristã. Por isso que nós temos que marcar a letra A, 1, 2 e 4 são as corretas, porque a 3 e a 5 elas apresentam essas inconsistências aí. Ok? Vamos ver mais uma questão. Considere a figura a seguir. Então nós temos aqui um mapa sobre o massacre dos inocentes e a região ilustrada, Ossétia do Norte, Beslan, Daguestão, Chechênia. Opa, já estudamos isso aqui. Essa região aqui é chamada de Cáucaso. Então a região ilustrada na figura trata-se dos Montes Urais, não são, eles são mais para cima aqui. A Sibéria está lá na planície russa. Da Mesopotâmia, então, nem se fala, né? A questão do Iraque e tudo, não tem nada a ver com essa região aqui. Então, essa região é a do Cáucaso, que eu já falei com vocês, o elo entre o Oriente e o Ocidente, favoreceu a chegada e refúgio de vários povos, e apresenta diversidade etnolinguística, é um barril de pólvora, tá? Devido a essas várias etnias, essas várias religiões que nós temos lá. Então, letra D. Olha lá, o Cáucaso, onde atualmente ocorrem conflitos relacionados à oposição de grupos nacionalistas islâmicos ao domínio russo da região. Foi o que nós discutimos aqui na penúltima aula sobre a Chechênia. Ok? Vamos ver se tem mais uma. Tem. Um gráficozinho. Está colocando alguns países aí, em 1991, quando nós tivemos aí a fragmentação, o desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então, eu não vou ler o texto, vamos ver só o comando aqui. Muitos dos problemas políticos vividos hoje nas ex-repúblicas soviéticas decorrem da política de expansão das populações. A consequência política que pode ser identificada vamos ver aqui o que aconteceu, quais são as consequências dessa expansão popular frente ao desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos ver a letra A. Olha aqui. Oposição ao regime socialista russo. Essa alternativa ela está incorreta, tá bom, pessoal? Porque o regime socialista russo deixou de existir justamente em 1991. Então, ela não pode ser uma consequência política do regime socialista.
de oposição ao regime socialista, porque ele nem existe mais. Ok? Vamos ver aqui. Alternativa B, separatismo frente ao regime de Moscou. Também está incorreta. Porque o regime de Moscou ele visa defender justamente os russos. Ele não visa um separatismo, ele visa defender justamente os russos aqui, tá bom? Como forma de fortalecer culturalmente as nações, né, os povos ali russos, tá bom? D, vou pular C, letra D. Tá? A D aqui também está incorreta, porque olha lá, o conflito entre as etnias majoritárias soviéticas. Por que essa aqui ela tá incorreta? Porque as etnias soviéticas elas participam dos conflitos do mundo com os territórios que a circundam, que estão em volta dela ali. Geralmente, né, de culturas e economias diferenciadas entre si. Essas etnias que estão circundando ali a antiga União Soviética, elas têm motivado, né, elas têm buscado, motivado pela própria Rússia, uma maior integração e aproximação com o governo de Moscou. Então essa aqui está errada também, só pode ser aqui a letra C, que esses conflitos, a consequência dessa expansão da população, sobretudo pelo ressentimento contra as minorias russas. Ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma. Não tem. Então, pessoal, espero que tenham entendido. Qualquer coisa me procurem e vamos embora, né? Tomara que esse período acabe logo para eu poder revê-los. Até mais.